Nesse evangelho de hoje, nós vemos Jesus usar mais uma vez a ideia de uma parábola para explicar o que ele queria. Muitas vezes Jesus usou de parábolas para explicar o que é o reino de Deus, como um grão de mostarda, como um semeador. E hoje Jesus ele compara a si mesmo como um pastor, mas não um pastor qualquer, o bom pastor. Naquele período de Jesus, não tinha arame farpado, não tinha cerca, então para poder cuidar do rebanho, precisava de alguém lá no pasto para pastorear o rebanho. Imagina que você é dono de um grande rebanho. Toda vez que você fosse levar ele para o pasto, você ia ter que contratar alguém, ou você mesmo ir, para poder ficar tomando conta. Para não misturar com o gado do vizinho, para não ser atacado por nenhum lobo, para não se perder. Agora, se você contratasse um mau pastor, no primeiro lobo que aparecesse, ele, ia dar no pé. Agora, se você contratasse um bom pastor, ele ia pegar o cajado dele, ia pegar os cachorros junto com ele e proteger o seu rebanho. Jesus, ele se considera o bom pastor, simbolizando para nós o quê? Aquele capaz de dar a vida por nós, capaz de dar toda a sua vida para poder nos salvar. E a partir disso, nós olhamos para nós hoje e nos perguntamos, qual será que é o pastor que nós temos seguido? Quem será que é verdadeiramente o pastor da nossa vida? Uma coisa interessante que Jesus fala no Evangelho, é que as suas ovelhas conhecem a sua voz. O mundo, de muitas formas, vai tentar nos enganar. Às vezes a gente vai achar que é a voz de Deus, mas é a voz do poder. A gente vai achar que é a voz de Deus, mas é a voz, na verdade, de crescer em cima dos outros. A gente vai pensar que é a voz de Deus, mas é só a gente querendo engrandecer nosso ego. Por isso precisamos estar bem atentos para diferenciar. Eu lembro no tempo que eu morava na roça, quem aqui já trabalhou com vaca, com boi? Levanta a mão aí para eu saber. Só isso, gente? Nós vamos ter que fazer uma excursão para levar esse povo para a roça. Mas vocês já foram na roça, não já? Já viram uma vaca, pelo menos? Mais ou menos, né? Por exemplo, no tempo que eu morava na roça, a gente tirava leite. Se chegasse uma visita estranha lá em casa, as vacas já ficavam com a orelha tudo em pé, porque não reconhecia a voz. Agora, se fôssemos nós mesmos lá de casa, a gente podia ficar tranquilo que elas também estavam tranquilas. Inclusive, na hora de tirar o leite, a gente chamava ela pelo nome. Se tivesse gente de fora lá e visse a gente chamando a vaca pelo nome, ela vindo, a pessoa ficava impressionada. Mas a vaca sabe o nome dela? Eu falei assim, sabe. Vocês sabiam disso? Vamos ter que fazer uma excursão, não tem jeito não. Semana que vem eu vou na casa dos meus pais, vamos fazer um ônibus para levar vocês lá um dia de campo, na casa do padre. Bem, e essa é a grande mensagem para nós. A gente perceber e reconhecer a voz do nosso Deus, naquilo que nós somos chamados, lá no nosso trabalho, lá na nossa família, na vida que nós temos, para não nos deixar ser enganados, porque a voz do mau pastor nos leva para o buraco, nos tira da graça, nos tira da alegria. E agora eu quero fazer uma análise com vocês. Se nós fôssemos pensar hoje na nossa vida, qual que seria aí o grande opositor do bom pastor? Qual que seria, afinal, o mau pastor de nossas vidas? Eu daria um nome para esse mau pastor. Não é o Malafaia não, pode ficar tranquilo. O mau pastor que eu daria nome, na verdade, sabe quem é? É o cansaço. E ele se torna o Deus de nossas vidas. Tudo que a gente vai decidir, a gente leva em consideração é o cansaço. Nossa, hoje eu estou muito cansado, não vou na missa não. Hoje eu estou muito cansado, não vou fazer exercício físico não. Hoje eu estou muito cansado, eu não vou na casa de fulano não. Não vou no almoço de família. Estou muito cansado, não vou sentar aqui com minha família para poder conversar. E a gente vai percebendo que o cansaço vai dominando a nossa vida. E eu sei, gente, que o trabalho é fundamental para que nós possamos ter uma vida de qualidade, com dignidade. Mas cuidado, para que a gente também não arrume um trabalho ou uma escala de horário que roube de nós o tempo de qualidade com a nossa família.
E aí eu trago agora um alerta, né, para vocês, que é o seguinte: olha, se vocês trabalharem o dia inteiro, das 5 da manhã às 10 da noite, no outro dia o trabalho vai estar te esperando do mesmo jeito. Se você trabalhar a sua vida inteira, quando você morrer no outro dia, já vai ter alguém para te substituir no seu trabalho. E o que isso quer dizer? Que o trabalho é muito importante, sim, mas não pode ser maior do que as nossas relações. Tem muita gente que fala assim: não, eu quero trabalhar muito agora para ganhar dinheiro, aposentar cedo. E aí, trabalha muito agora, e sabe o que acontece? Quando ela tiver dinheiro, ela já não tem mais os familiares que ela deveria ter. Quando ela tiver dinheiro, ela já não tem nem a saúde mais. Porque gastou toda a saúde dela com o quê? Com o trabalho. O que vale mais? O que deveria receber mais a sua atenção e sua energia? O seu trabalho ou a sua família? Lembrando que eu não estou tirando em nada a importância do trabalho, mas não troque o lugar do que mais importa. Eu sei que às vezes você vai chegar cansado do seu trabalho, mas não deixa de fazer comunidade com a sua família, não. Não deixa de sentar na mesa e conversar e falar sobre a vida. Não deixe que o cansaço roube de você a alegria de amar e ser amado. Combinado? Combinado? Combinado! Nossa, gostei de ver agora, hein? Agora animei. E aí, seguindo adiante, hoje também é Dia das Mães. E essa eu quero trazer uma reflexão muito importante. Nós temos aqui no nosso meio a imagem que simboliza a Mãe das Mães, Nossa Senhora. E eu quero trazer uma reflexão agora sobre a importância e o papel das mães na nossa vida. Primeira coisa e o mais bonito é que Deus escolheu o ventre de uma mulher como porta para entrar na humanidade. A encarnação da divindade se dá através do ventre de uma mãe. Do sim que ela dá, a salvação entra na humanidade. E tem uma coisa também que eu quero, chamar a atenção para vocês. Maria, ela tem uma característica que toda mãe, toda mulher deveria ter, que é a sensibilidade de perceber o que falta. Quando Maria estava lá no casamento, ela percebe, antes de todo mundo, antes do problema estourar, que faltava vinho. Ou seja, que faltava amor, faltava alegria. Ela percebe, começa a fazer um movimento, chama Jesus e as coisas se resolvem. Mulher, mãe, eu te peço hoje, tenha sensibilidade para perceber o que falta dentro das suas famílias. Vocês provavelmente são as primeiras a perceber que talvez está faltando diálogo, que talvez está faltando paciência, que talvez está faltando tempo de qualidade, que talvez está sobrando demais o cansaço, está sobrando demais a raiva, está sobrando demais a briga. Se vocês perceberem isso, converse com seus maridos. Senta junto, abre o coração. E agora eu tenho mais um pedido, agora é para os maridos. Muitas vezes as mulheres vêm procurar aqui na Secretaria Paroquial para poder conversar, e aí às vezes elas relatam os problemas dentro do casamento. E aí eu falo com elas assim: mas olha, sobre isso, a única forma de se resolver é você sentar com seu marido e conversar com ele. E aí sabe o que elas me contam? Ah, padre, eu já tentei. Eu vou falar com meu marido, ele já fala assim: ah, vem ela querer conversar de novo. Vem começar a querer bater papo com esses papos aí torto. Meu querido, você não vai deixar de ser muito homem se você também abrir seu coração, não. Porque tem gente que, eu sei, foi criado num sistema ali mais bruto, mais sistemático, que não tem a capacidade de conversar sobre a vida. Mas você pode ser muito mais feliz do que isso. Você quer ser homem de verdade mesmo? Você quer que as mulheres olhem para você, que a sua esposa olhe para você e te admire como homem? Então abra seu coração. Partilhe quais são os seus sonhos, quais são os seus medos, suas angústias, suas inseguranças.
Porque o casamento não é para você viver sozinho, é para você somar as alegrias e dividir as tristezas. É um lugar para você se sentir em casa, para você ser você mesmo. Precisamos perceber que também o esposo precisa ter essa sensibilidade feminina para perceber o que falta. E ter características femininas não te faz menos homem. Pelo contrário, te faz muito homem. Você ter sensibilidade para as coisas, ter carinho com as pessoas, ter amor e cuidado, isso te faz uma pessoa fabulosa. Não tenha medo de ser de fato uma boa pessoa. Você não é mais homem quando alguém olha para você e tem medo de você. Medo não é respeito. Quem tem medo não tem respeito. O oposto disso é ter o quê? Amor. Quem ama, respeita. E aí, seguindo adiante, eu gostaria de partilhar com vocês agora uma mensagem de uma mãe, para poder também ajudar vocês a perceber uma coisa muito importante: o papel de vocês na nossa sociedade. Vocês conhecem Cora Coralina? Ela é conterrânea aqui de vocês, do estado, e ela, já no finalzinho da vida dela, ela escreve uma carta para sua filha Vicência. Cora Coralina, ela foi analfabeta até os 50 anos. Ela foi poeta até os 90. Viveu do ofício de doceira, né, fazendo doce para vender, mas deixou para nós um legado gigantesco. Então que nós possamos ouvir, né, esse pequeno poema, em especial dedicado hoje às mães, para que vocês também sintam o mesmo sentimento e a mesma vivência. Minha querida Vicência, te escrevi essa carta com mãos calejadas do ofício de doceira, mas o coração leve, como o cheiro das goiabas maduras no pé. Você me perguntou certa vez o que é ser mulher no mundo. Hoje te respondo: ser mulher é como ser um rio. Parece que seguimos o caminho dos outros, mas no fundo somos nós que cavamos nosso próprio leito. Aprendi com as águas do Rio Vermelho. Por mais que a correnteza tente arrastar a gente, sempre há uma pedra onde colocar os pés. E quando não há, a gente nada. Não te dou conselhos fáceis, filha. Te dou o que eu aprendi. A vida moe os fracos e tempera os fortes. Quando o mundo te apertar, vire do avesso como eu fiz. Analfabeta até os 50 anos, poeta até os 90. Nunca peças licença para existir. Eu nasci numa sociedade que dizia que mulher não escreve. Eu escrevi mesmo assim. Guarda a tua doçura, mas não a confunda com fraqueza. Até a abelha defende o seu mel. E se um dia te disserem que nossas histórias são pequenas, lembre-os que foi com mãos pequenas que modelei milhares de versos e doces. Foi numa casa simples de Goiás que eu escrevi sobre o universo. Herdo-te o meu pilão de fazer doce e minha caneta de escrever vida. E esta certeza: nenhuma filha de Cora será serva. Eu acho que essa mensagem faz de vocês todas filhas de Cora. Vocês não nasceram para ser servas de ninguém, a não ser do bom pastor. Nunca peçam licença para ser quem vocês são. Corram atrás dos seus sonhos, das suas vontades, de um coração aberto. Cresça como pessoa. E quando sentir a necessidade ou a vontade, chame mais alguém para a sua vida. Você não é obrigada a nada, não é destinada a nada, a não ser aquilo que você quer para a sua vida. Que nós possamos perceber que o verdadeiro servo é o servo do bom pastor, e não de uma outra pessoa. Por isso, hoje, nós como igreja, queremos te dar os parabéns, mãe. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer, porque mesmo sabendo que vocês não foram perfeitas, vocês foram filhas também um dia. Não tem uma faculdade de como ser mãe.
Mãe se aprende a ser sozinha. Quantas vezes vocês erraram, mas nunca desistiram, por amor, de cuidar. Biblicamente, o único amor comparado ao amor de Deus é o amor de mãe. Porque quantas foram as vezes que nós, como filhos, erramos, nos perdemos, e mesmo assim a mãe insistiu em nos aproximar, em nos perdoar. Se você não está amando assim, está amando errado. Porque amor de mãe sempre perdoa e traz para si. O maior milagre e o mais belo dessa vida acontece dentro do seu ventre. O mundo é das mulheres. A igreja é das mulheres. Vocês vão ver na hora que eu chamar as mães aqui na frente para dar a bênção. Vocês vão ver quantos homens vão sobrar aqui nessa assembleia. Não é verdade? Vocês têm uma missão belíssima. Inspirados por Maria, mostrar continuamente para nós a sensibilidade do que falta. Nos guie quando o nosso coração for duro. Nos aponte o caminho do amor e da caridade, quando nos faltar a sensibilidade. Obrigado por serem quem são. O amor de mãe, muitas vezes, cura o nosso coração. Nos tira do lugar da dor, nos tira do lugar do sofrimento. E se por um acaso a sua mãe não foi perfeita, não tem problema. O maior presente que ela podia te dar, ela já te deu, que é a sua vida. E esse presente é inestimável. Que nós possamos pedir a bênção de Deus por esse bom pastor que nos inspira todos os dias. Então agora nesse momento, feche os seus olhos. Lembre da sua mãe, esteja ela aqui com você hoje, ou esteja ela junto de Deus. Seja grato, reze por ela, mesmo com os defeitos que ela teve. A posição de gratidão cura a nossa alma. E peçamos também ao bom pastor que ele nos inspire, que possamos sempre ouvir a voz desse bom pastor, que ele nos guie nesta vida. Quando nos sentimos perdidos e feridos, que ele nos pegue no colo como pega-se uma ovelha, coloca nos ombros, nos carrega e cuida de nós. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Comigo. Faltará. De pé, bem forte. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida
faltará, nada faltará. Pastor de nossas vidas, nos ajude a curar o coração da ovelha ferida. Nos ajude a ter a sensibilidade de uma mãe e o coração aberto para um mundo novo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Creio em